Fala galera, beleza? Aqui o professor Hélio do curso Preparatec com mais uma aula de resolução de exercícios, ok? Vamos lá, gente. O tema de hoje é a Primeira Guerra Mundial, unidade 10, da página 321. Vamos para a primeira questão. Questão número 1. Sobre o fim da Primeira Guerra Mundial, é correto afirmar que... Bom, nessa questão ele foi direto ao ponto. Ele quer o que é verdadeiro, o que é correto. Ou seja, entre as 4 alternativas, 3 estão incorretas. E uma vai estar correta, ok? Bem simples. Então vamos lá então. Começando pela letra A. Os países da Tríplice Aliança venceram o conflito. Opa, peraí. A Tríplice Aliança, como vimos na aula, é composta pela Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália, que tinha um acordo, mas não lutou. E quando resolveu entrar na guerra, mudou de lado. A Tríplice Aliança é o lado que perdeu, então você já elimina essa questão. Ok? Não venceu a guerra. Letra B. Embora derrotados, Alemanha e Império Austro-Húngaro, correto, não sofreram punições e restrições militares. Gente, o que é o Tratado de Versalhes? Senão uma punição extremamente severa à Alemanha. Ok? O Império Austro-Húngaro foi separado. Então descarto a letra B. Letra C. Os países da Tríplice Aliança serão derrotados? Sim, correto. E foram forçados a assinar o Tratado de Versalhes? Sim. Que impôs severas punições e restrições aos derrotados? Sim. Principalmente a Alemanha? Correto. Então, a questão que ele quer é a letra C. Vamos ver por que a D está errada também. Com a derrota na Primeira Guerra Mundial, os países da Tríplice Entente... não. A Entente que venceu. Então, na questão número 1, a correta é a letra C. Ok, gente? Letra C. Vamos lá, então. Próxima questão. Questão 2. Os países envolvidos na Primeira Guerra Mundial dividiram-se em 2 coligações de nações que se enfrentaram durante os anos da guerra, formadas inicialmente por 6 países. Qual das alternativas indica corretamente as coligações de nações e os países participantes? Veja bem, é uma questão que aparece com frequência e que muitas vezes os alunos caem porque fazem confusão. Me acompanhe, por favor. Vamos lá. Eixo. Formado por Alemanha, Itália e Japão? Correto. O eixo é composto por Alemanha, Itália e Japão. Mas qual é o problema? O eixo são os países participantes da Segunda Guerra Mundial. E o que ele quer, pessoal? Observe aqui no meu cursor. Primeira Guerra Mundial. Veja bem, isso aqui está correto. Só que não foi o que ele pediu. Ele pediu os envolvidos da Primeira Guerra Mundial e não da Segunda Guerra Mundial. Continuando. E os aliados, Segunda Guerra Mundial, composto por França, Inglaterra e Estados Unidos, está correto. Só que porque ela não se encaixa, porque não foi o que ele pediu. Letra B. Tríplice Aliança, correto. Composto por Alemanha, Áustria-Hungria e a Tríplice Entente, formada pela França, Inglaterra e Rússia? Correto. Ele não citou a Itália, mas correto. É a letra B. Ok? Vamos para C, porque não pode ser ela. Eixo, formado por Alemanha, Itália e Japão? Correto. Só que o eixo é da Segunda Guerra Mundial. Isso que não pode ser. E letra D. Tríplice Aliança? Sim. Composta por Alemanha, Áustria-Hungria e Itália? Correto. Só que qual é o problema aqui? E os aliados? É a coligação da Segunda Guerra Mundial. Por isso não pode ser essa. Então, gente, a questão 2 é a letra B de bola. Ok? Vamos lá. Questão 3. Essa aqui é um pouquinho maior. Deixa eu tomar água antes. Os tratados de paz assinados ao fim da Primeira Guerra Mundial. Observe só o recorte temporal dele. Ele está falando de algo que ocorreu no fim da guerra. Ou seja, algo que está assim no pós-guerra. Esses desdobramentos. Aglutinaram vários países num só estado. Outorgaram a alguns o estado de povos estatais. O que isso quer dizer? É que diversos povos
de etnias diferentes foram submetidos a outros povos de etnias diferentes da sua. Tá? Mas vamos lá. Eles confiaram o governo, supuseram silenciosamente que os outros povos nacionalmente compactos, como os eslovacos na Tchecoslováquia, ou os croatas e eslovenos na Iugoslávia, chegassem a ser parceiros no governo, o que naturalmente não aconteceu. E, com igual arbitrariedade, criaram com os povos que sobraram um terceiro grupo de nacionalidades, chamadas minorias, acrescentando assim aos muitos encargos dos novos estados o problema de observar regulamentos especiais, impostos de fora, para uma parte de sua população. Os estados recém-criados, por sua vez, que haviam recebido a independência com a promessa de plena soberania nacional, acatada em igualdade de condições com as nações ocidentais, olhavam os tratados das minorias como óbvia quebra de promessa e como prova de discriminação. Bom, isso aqui é o texto introdutório. Bom, continuando. A alternativa mais condizente com o texto é... Vamos lá, pessoal, só voltando ao texto. O texto, ele, simplificando, é meio que uma reclamação de que, pós Primeira Guerra Mundial, com digamos assim, o esfacelamento de algumas nações, alguns povos, algumas culturas meio que ficando assim, entre aspas, sem países e sendo forçados a se submeter a um outro país, a uma outra etnia, tá? A questão dos Balcãs, por exemplo, é isso que ele está dizendo. Então, simplificando, ele quer dizer que quando acabou a Primeira Guerra Mundial, as promessas feitas de que os países teriam, ou as nações, ou os povos, ou as culturas recém-libertas, teriam sua autonomia, isto não foi respeitado. Tá? Vamos lá. Começar de baixo para cima. Os tratados de paz, depois da Primeira Guerra, conseguiram satisfazer os vários povos do leste europeu? Não, é uma reclamação o texto, não uma satisfação. Tanto que vamos ter a questão dos Sudetos mais à frente, lá um pouquinho, digamos que o cenário um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial, então não pode ser. Letra D. Apesar dos tratados de paz estabelecidos depois da Primeira Guerra Mundial terem tido algumas características arbitrárias em relação aos novos Estados-nações do leste europeu, o desenvolvimento histórico dessas regiões demonstra que foi possível uma convivência harmoniosa e gradativamente ocorreu a integração entre as minorias e as maiorias nacionais? Não, gente. O próprio texto fala que não houve uma integração. Pelo contrário, surgiu uma terceira via. C. Os tratados de paz e os tratados das minorias restabeleceram no mundo contemporâneo o sistema de dominação característico da Idade Média. Será que se refere à ideia de sociedade de ordens ou feudos? Não tem sentido. Letra B. O surgimento de novos estados-nações se fez respeitando as tradições e instituições dos povos antes reunidos nos impérios? Não, gente, não houve isso. Pelo contrário, houve reclamação de que não houve o respeito. Que desapareceram com a Primeira Guerra Mundial? Não, pelo contrário. E letra A. Após a Primeira Guerra Mundial, os tratados de paz estabelecidos solaparam, ou seja, bateram a soberania, estabeleceram condicionamentos aos novos estados do leste europeu através dos tratados das minorias, o que criou condições de conflitos entre diferentes povos reunidos em um mesmo estado. É isso, é a letra A. É só pegar o exemplo claro da questão dos Sudetos, tá? Vamos lá então, próximo. A letra correta é a letra A, ok? Vamos lá, pessoal. Questão 4. Leia o texto para responder a questão. A humanidade sobreviveu, contudo, o grande edifício da civilização desmoronou nas chamas da guerra. Para os que cresceram em 1914, o contraste foi tão impressionante que se recusaram a ver qualquer continuidade com o passado. Paz significava antes de 14. Depois disso veio algo que não merecia esse nome. Era compreensível
em 1914. Não havia grande guerra, fazia um século. Não havia grande guerra, fazia um século. Vamos lá, próxima questão. As perguntas, né? Do conjunto de mudanças mundiais decorrente do conflito mencionado no texto, destaca-se, deixa eu ver aqui, do conjunto de mudanças mundiais decorrente do conflito mencionado no texto, destaca-se, bom, vamos lá. Vou começar aqui de cima para baixo, né? Ele quer saber aqui, gente, durante esse conflito, ou seja, durante a Primeira Guerra Mundial, tivemos mudanças significativas, tá? Quais dessas mudanças são as verdadeiras, ou a verdadeira? Transformação do mapa mundi? Sim, alguns impérios se desfizeram e algumas nações surgiram. Que incorporou ao desenho da Europa uma nova geopolítica. Sim. Fruto das deliberações dos tratados dos países vencedores? Sim, Tratado de Versalhes. Letra A é a correta. Por que não pode ser a B? Concepção de fronteira, que se tornou sinônimo de conflito armado em regiões onde o sentimento de orgulho étnico e de revanchismo foi superado? Não mesmo. A Primeira Guerra Mundial deixou cicatrizes profundas, o exemplo clássico é a Alemanha. Tanto que é a Alemanha destruída com cicatrizes profundas que vai querer a Segunda Guerra Mundial, uma revanche. Tá? Conceito de humanidade, que passou a associar a ideia corrente de superioridade racial dos projetos nacionalistas de regimes totalitários. Deixa eu ver aqui de novo, fiquei me perdido agora. Conceito de humanidade, que passou a associar a ideia corrente... Não, agora entendi. Tá, entendi. A ideia de humanidade, ela não passou a significar que uma raça é superior à outra. Mas, olha aqui, gente, isso aqui é perigoso. Superioridade para frente, isso aqui é verdadeiro. Isso aqui ocorreu. Mas somente os países totalitários. Mas isso não ocorreu no conceito de humanidade a partir daqui. Ok, gente? Então, também está errada. Letra D. A ideia de civilização, que incorporou o conceito cristão da igualdade, pelo qual a paz pressupunha a não intervenção nas nações amigas. Deixa eu ver aqui de novo. A ideia de civilização que incorporou o conceito cristão da igualdade, sim. Pelo qual a paz... Não, pelo contrário. A criação da Liga das Nações era isso. Era para impedir uma nova guerra. A Liga das Nações era interferir para, digamos assim, estabelecer e manter a paz entre os povos, evitar novas guerras, tá? E letra E. Definição de Estado, que abandonou as práticas autoritárias de regimes totalitários, rejeitando possíveis comparações com o passado imperialista. Pelo contrário, a ideia de Estado aqui, vamos lá, ela foi dividida. Eu vou ter os Estados autoritários, no caso o fascismo, que vai surgir mais para frente, o nazismo, e o stalinismo que vai se desenvolver, ok? E não rejeitou a ideia imperialista, porque Hitler, com a busca pelo espaço vital, vai gerar a Segunda Guerra Mundial. E isso foi sob a égide de um Estado totalitário. Então, realmente, a 4, a letra A. Ok, gente? Questão número 5. Sobre a Primeira Guerra Mundial, 1914 a 18. Considere as afirmações abaixo. 1. Caracterizou-se pela chamada Guerra das Trincheiras? Sim, teve trincheiras. Que resultou em um nível de mortandade sem precedentes na história europeia? Sim. Foi demonstrada a batalha de Somme, ocorrida na França? Sim, correto. Correto. Bom, o que a gente faz nessas situações? Se eu tenho certeza que a 1 está correta, está correta. O que eu faço? Eu vou nas alternativas lá embaixo, tá vendo? A, B, C, D, E. E o que não tiver 1, você elimina. Então, por exemplo, eu vejo daqui que a D não tem 1, então eu elimino ela. Então, minhas chances de 20% subiram para 25%. Vamos lá, questão 2. Valeu-se da chamada guerra química, com a utilização de substâncias letais como gás mostarda e o fosgênio.
amplamente pregada tanto pela Tríplice Aliança como pela Tríplice Entente? Sim. Pessoal, curiosidade. Pela primeira vez na história usaram gás em guerras. Tanto que quando começaram a usar os gases e não existirem máscaras, pessoas morreram. E assim, coisa de 5 mil pessoas assim, logo de imediato. Tiveram que improvisar máscaras com panos umedecidos em bicarbonato ou em urina para poder se proteger. Ok? A 2 está correta. Então, vamos lá. Eu vou olhar as questões que tem 1 e 2. E o que não tem 1 e 2, eu elimino. Então, eu posso eliminar a A. Opa! Posso eliminar a C. Opa! E já eliminei a D. Então, já estou entre a E e a B. Só tu veja bem. Agora, de 25%, minhas chances foram para 50%. Ok. Bom, agora preciso saber se a 3 está ou não correta. 3. Caracterizou-se como o primeiro conflito em que a aviação militar e a guerra aérea tiveram um papel fundamental? Sim, correto. Bom, 1, 2, 3 estão corretos. Então a correta é a letra E. Muito bem. Próxima questão. 6. A Primeira Guerra Mundial, de 14 a 18, resultou de uma alteração da ordem institucional vigente em longo período do século XIX. Entre os motivos desta alteração, destaca-se... Bom, vamos lá. Vamos começar de baixo para cima. A unificação da Alemanha e os conflitos entre as potências suscitadas pela anexação das áreas coloniais na África e na Ásia? Olha, pode ser. A unificação alemã tardia vai gerar o quê? Uma desavença por busca de territórios na África e na Ásia. Bom, pessoal, a letra E, correta. Vamos ver as outras. A oposição da França à divisão de seu território após a Primeira Guerra Mundial? Pausa. A Guerra Mundial Napoleônica? Não. Não foi uma guerra mundial, é a Guerra Napoleônica. E a Alemanha não foi dividida. Tá, gente? Digamos assim, a Alemanha ela perdeu as áreas anexadas, mas não o seu território dividido. Letra C. O domínio econômico dos mercados do continente europeu pela Inglaterra e o cerco da Rússia pelo capitalismo. O domínio econômico dos mercados do continente europeu pela Inglaterra. Ok. E cerco da Rússia pelo capitalismo? Não, gente. Não. Isso aqui não é um motivo que vai fazer a Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque quando ocorre a guerra, a Rússia não é socialista. Tá? Não tinha feito a Revolução Russa. Ela ainda era capitalista. B. Desestabilização da sociedade europeia com a emergência do socialismo? Não. O socialismo está muito preso ainda à Rússia. Tá? Mas mesmo assim, quando acaba a guerra, ele não vai gerar a Primeira Guerra Mundial, e nem quando acaba a Primeira Guerra Mundial, ele vai crescer. Ele vai crescer pós-Segunda Guerra Mundial. Tá? Pós-Primeira Guerra Mundial, o socialismo vai se ater ali ao leste europeu, por causa da União Soviética. A divisão do mundo em 2 blocos ideologicamente antagônicos é a constituição de países industrializados na América? Pausa, pessoal. Isso aqui é pós-Segunda Guerra Mundial. Pós-Segunda Guerra. E o tema aqui é o quê? Primeira Guerra Mundial. Industrialização na América, vamos pegar aqui. Vai demorar. Eu posso falar aqui dos anos 50 para frente, onde elas amadurecem. Ok? Então, a correta aqui, na 6, é a letra E. Ok? Bom, e a 7? A paz armada é historicamente conhecida ou seja, o que é a paz? Qual é o conceito de paz armada? Começamos pela letra A. A política de tratados e alianças entre as potências europeias, caracterizada pela corrida armamentista, que antecede a Primeira Guerra Mundial? Sim, correto. Isso é a paz armada. São os países convocando exércitos, melhorando armas, criando armas, mas sem entrar em conflito, sem entrar em guerra. Okay? É uma corrida armamentista. Vamos para B. A política internacional europeia,
que caracterizou as relações entre vencidos e vencedores. Primeira Guerra Mundial. Primeiro conflito mundial. Numa reforma revanchista de manter a situação geoeconômica e pós-guerra. Opa, que eu não entendi, deixa eu colocar de novo. Política internacional europeia, que caracterizou as relações entre vencidos e vencedores. Não, gente, não mesmo. Isso aqui é algo que aconteceu, mas vamos botar assim, depois, e não quer, a paz armada veio antes, não entra. C, política desenvolvida por Hitler. Ai, não, esquece. Esquece. Hitler participa da Primeira Guerra Mundial, mas como cabo, tá? Não tem paz armada aqui. Talvez você confunda com a política de apaziguamento de França e Inglaterra. Talvez você confunda com isso. Toma cuidado. Letra D. Frustrada política desenvolvida pela Liga das Nações entre as duas guerras mundiais. Isso aconteceu, essa política do apaziguamento frustrada aconteceu, mas não é paz armada, ok? E letra E, política de Guerra Fria, que passou, não, Guerra Fria só após a Segunda Guerra Mundial. Nada de paz armada, que é algo que é antes da Primeira Guerra Mundial. Então, pessoal, a 7 é a letra A. Ok, gente? Então, muito obrigado pela atenção, ok? Volto em breve com a próxima aula de vocês. Ok, gente? Um abraço. Fique em casa, fique bem e até logo. Tchau, tchau.